how are you? Olá, como vai você? We are back na semana 4 do volume 6. E aí, já tá seguindo a gente nas redes sociais? Conto com você. Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá. Ele fala que durante essa semana agora, nós vamos falar sobre o Thanksgiving, mas em outro país, agora na Coreia. E ele faz um convite, let's go, então vamos com a gente. E ele pede que nós respondamos, as perguntas em inglês. E aí, gente, eu vou traduzindo para vocês porque eu acho que fica melhor, o nosso entendimento, como somos extremamente, diferentes, os níveis nossos de inglês. Então, eu vou, da nossa turma, então eu vou traduzindo para trazer um melhor entendimento para vocês. Primeira pergunta que ele faz para nós, começa com what, Já falei para vocês sobre esses pronomes interrogativos. E aqui ele fala o que é a celebração que acontece na Coreia, na China, no Vietnã, no Vietnã, o que elas têm em comum, O que essa celebração do Thanksgiving deles, tem em comum. E eu coloquei que o Dia de Ação de Graças, na Coreia, ele é celebrado no mesmo dia em que acontecem os festivais da colheita, onde? No Vietnã e na China, E na China, tá bom? Depois ele fala o que é comemorado e como que as famílias, what e how. How é como. E como as famílias celebram, O que eles chamam de Chuseok, Pode ter uma pronúncia diferenciada. E eu falei que eles comemoram-se o primeiro dia em que a lua, Em que a lua cheia ela vai aparecer, semelhante às outras festividades de colheitas que nós temos antigas, E são celebradas aqui ao redor do mundo todo, Nós estamos falando aqui da lua cheia, Full Moon. E aí tô falando também que as famílias, elas se reúnem, they come together, para fazer o quê, gente? Para dar as boas-vindas, welcome, a essa época de colheitas que eles vão ter, E aí, e também passam também um tempo junto, um tempo que de qualidade, ou seja, eles param um pouquinho para poder curtir, a família. Mas aí ele pergunta o que vem a ser, o que é, What is Songpyeon? O nome diferentão, E aqui eu coloco que é um dos alimentos mais importantes durante esse festival. One of the most important foods. Temos várias, mas essa é uma das mais importantes. E ele é feito de quê? Na verdade, é um rice cake, é um bolinho de arroz. E ele é conhecido com esse nome, Songpyeon, tá bom? Número 4, ele pergunta como que é feito esse bolinho. E pede para você explicar os procedimentos e os ingredientes. Gente, tudo aqui foi tirado do texto, Então, a massa do bolo de arroz é feita com arroz moído e recheado com sementes. E sementes de gergelim, castanhas, feijão vermelho e também outras, delícias típicas lá. E em seguida ele é moldado numa pequena bolinha, tá bom? O que acontece na noite anterior, a esse festival e qual que é a importância? Então, na noite anterior as famílias se reúnem para fazer essas bolinhas, de arroz, esses bolinhos de arroz, que é chamado de Songpyeon, ou Pyeon, como uma atividade o quê? De união. Elas se reúnem para fazer isso. Elas também fazem o quê? Os bolos de arroz juntos com qual objetivo? Para ver a importância que a família, vai ter na sociedade coreana, tá bom? E aí, ele traz uma curiosidade. Se tem uma coisa que eu amo, são as curiosidades, Ele fala dessa comida aqui, que chama spam, ou spam. E qual que é o lugar dela? Qual é a importância dela na alimentação coreana? E o texto, que é fantástico, falando de como que isso aconteceu, durante a Segunda Guerra Mundial, que isso começou a ser distribuído e tal, mas continuou extremamente popular na Coreia. E eles trocam, durante este festival, eles trocam presentes, sendo o spam ou spam um daqueles que são mais trocados entre os familiares, com a sua família e entre os amigos. Eu achei muito interessante isso. Falei, nossa, que bacana. E ele pede pra gente agora pensar um pouquinho na nossa família. O que você e sua família
cozinhariam juntos para celebrar a união e o valor do relacionamento familiar. Eu coloquei como é que é na minha família. Como se trata de uma data comemorativa, possivelmente a gente iria... a gente tem o hábito, né, de cozinhar juntos, de cozinharmos juntos em datas sempre comemorativas e o que? É muito gostoso todos fazerem parte do processo. E agora eu vou falar o que na minha família a gente come e você coloca aqui o que você faria para celebrar. Eu creio que na minha família, possivelmente, a gente poderia fazer... geralmente uma massa, né? Ou então fazer um churrasquinho. Quem não gosta de um churrasquinho, né? E também a gente gosta muito de fazer nas nossas datas comemorativas um bolo, né? Na verdade é uma torta. É uma torta de origem inglesa, porque teve uma época que morou um inglês aqui em casa também, por causa da universidade, e a gente sente muitas saudades dele, né? E ao mesmo tempo a gente gostou muito dessa receita que ele trouxe. É uma apple pie, é uma torta de maçã deliciosa, e assim, bem pesada também. E aí que fala pra gente escrever essa receita que a gente faria junto. Só que aí, gente, a receita da torta, eu vou te ser bem sincero, eu não achei. Eu não achei a receita da torta. E aí eu pensei numa coisa que a gente faz com certeza, e toda época comemorativa nós temos aqui na minha casa, que é um bolo. Como fazer um bolo. Só que antes ele pede pra gente falar um pouquinho sobre o quê? A forma imperativa. E a forma imperativa é aquela que a gente... Geralmente ela vai começar com um verbo, né? Mas ela pode começar também com um please, um por favor. É sempre bom a gente ser educado, né? O fato de você usar as palavras, né? As polite words, palavras que vão denotar, né, uma educação, uma polidez, não impede de você estar falando de uma ordem, de um conselho ou dar alguma instrução, que é o caso que acontece nos verbos imperativos. Você coloca o verbo no início da frase, como ele está colocando aqui, e você não conjuga, né, esse verbo. Você coloca ele no infinitivo, sem o to, e ele já começa dando pra gente poder o quê? Igual ele tá falando, clique no botão, você precisa de o quê? Misturar os ingredientes. E assim você vai fazendo. Gente, eu vou ser bem sincero. Eu peguei uma receita desse site aqui. Eu acho que é bem mais tranquilo. Eu, nessa parte da cozinha, eu geralmente fico com a parte de lavar a louça depois. Eu não sou muito ligada, assim, na gastronomia. Eu adoro comer coisa gourmet. Agora, o meu negócio é não fazer. Eu gosto de participar. Eu vou lavando, né, que dá muita sujeira. Ainda mais na época, principalmente aqui de Natal, Ano Novo aqui em casa. Eu fico por conta de lavando as coisas. E a parte que eu mais gosto. Também eu odeio enxugar também. Meu negócio é lavar, tá? Aquele montão de coisa, lavo de boas, sem problemas. E primeiro aqui eu coloquei os ingredients, né? Então é uma ideia para você poder colocar aqui, tá falando, né? 1 cup de quê? Você vai colocar uma porção do caso aqui, de quê? Do açúcar, né? Do açúcar branco. Aí depois você vai colocar também a manteiga, você vai colocar também 2 ovos. E assim, ó, teaspoons, que seria tipo assim, a colherzinha, né? Só que do tamanho de chá. Você não vai colocar o tamanho de sopa, isso é muito importante, né? E depois assim, ele continua falando. Também tem leite. Aqui do lado eu coloquei o tempo, né, de preparação. Um tempo de cozimento, né, que demora para ficar pronto. O total são de 50 minutos. Eu, com certeza, ia levar bem mais, porque eu já fui capaz de fazer aquele bolo de massa pronta. Usar 2 massas com ingredientes que precisava adicionar só de uma. Então, era o ovo só em relação a uma. Ficou uma coisa. Então, vocês estão vendo que eu não sou muito boa nessas coisas, né? E aqui, gente, no procedimento, né, procedure, eu coloquei aqui alguns, não coloquei todos não, e eu peço para que você, o quê? Sublinhe aí, quais são os verbos do imperativo que você encontrou. Perceba, ó, tá falando aqui para você pré-aquecer o forno, você precisa de untar. E também colocar o quê? Colocar a farinha ali, né, no tabuleiro. Aí pega e fala também aqui que você precisa o quê? Eu coloquei aqui o bake, que é quando você vai, né, assar alguma coisa. Você vai combinar aqui ingredientes. E assim, gente, é assim que é feita uma receita, né? Adicione, misture, etc e tal. Então eu coloquei a ideia de um bolo, que é como que é uma coisa que minha família ama. Quase toda semana nós temos um bolinho aqui em casa, ok? Então, meus queridos, é isso. Por essa semana é só. See you next week. Bye, bye.